Há um ditado que diz que se em sua jornada você não bater de frente com o diabo, significa que você está caminhando no mesmo sentido que ele. Isso é real. Não é literal, mas é real. Nietzsche, em Assim Falou Zaratustra, ele diz que demore o tempo que você quiser para descobrir qual o seu real intento. Mas quando você descobrir, não recue sobre nenhum pretexto, porque o universo fará de tudo para dissuadi-lo. Existem energias contrárias que não querem o seu desenvolvimento. Existem forças, e essas forças, essas energias, elas estão em todos os lugares. Poxa, mas eu estou fazendo um empreendimento interno. Eu não falei para ninguém, não precisa. Lembra, eu falei num outro vídeo, somos todos feitos de átomo, uma matéria que não, uma estrutura que não se sabe se é matéria pura, se é energia, essa coisa da dualidade onda-partícula. E isso, quando você faz esse movimento, uma informação é colocada no meio. Essa informação, ela trafega nesse meio. E esses seres que estão aí para te manter no paradigma vigente, eles vão te atacar de tudo quanto é jeito. Vão te atacar com trabalho ou falta de trabalho. Vão te atacar com excesso de dinheiro ou escassez. Vão acabar com relacionamentos. Vão te afastar de pessoas que você gosta. Vão utilizar essas pessoas para verbalizar, às vezes contra você, palavras tipo que você nunca ouviria daquelas pessoas. Você se estranha. Filho, mulher, marido, relacionamentos. Isso é absolutamente normal. A história, eu tô pegando aqui um livro, me desculpe, do Duplo, do Jean-Pierre Garnier Marlet, ele fala exatamente sobre isso. Ele fala que nós criamos ao longo do tempo esses futuros potenciais perigosos a partir do nosso querer interno, da nossa vontade egóica, que é uma vontade que não se alinha à vontade da natureza, à vontade do duplo. Ele fala que entre o passado e o futuro, para ele, para o Jean-Pierre, essa história não existe de passado e futuro, porque o tempo é só uma mera referência para nós que estamos aqui em uma velocidade da luz, que é utilizada para medir essas questões do tempo, de 300 mil quilômetros por segundo. Então a gente tem essa ilusão da separação do tempo entre passado, presente e futuro. Mas em outros lugares onde a velocidade da luz é muito maior que isso, a história da superlúmina, por exemplo, de velocidade da luz superiores a 20 milhões de quilômetros por segundo, essa história de passado, presente e futuro, ela perde o referencial, porque tudo acontece no agora, instantaneamente. Então Jean-Pierre fala que quando você não respeita essa ordem da natureza, você cria esses futuros potenciais perigosos. E esses futuros potenciais perigosos, eles são baseados em desarmonias, porque eles não obedecem essa informação que vem do passado, passa pelo presente e trafega para o futuro. Isso é real, pessoal. Quando você começa a desenvolver isso na sua vida, esses futuros potenciais perigosos que a gente criou a partir da nossa vontade, vamos dizer, não natural, a partir dos nossos desejos que não se alinham a todas as nossas estruturas, a partir de ações que não existe muito essa coisa de certo ou errado, mas existe essa coisa de que você contraria leis da existência. Esses futuros potenciais perigosos, quando você começa a querer mudar, a querer seguir um intento mais natural, a querer expandir a sua consciência, querer a se descobrir e mudar crenças antigas, eles te atacam e atacam através de vários seres, de várias formas, para te manter no paradigma vigente. Uma coisa a se fazer nessa hora é começar a perceber: isso daqui realmente é algo que aconteceria, uma fatalidade, um evento, ou é algo que está vindo para me manter onde eu estou? O Joe Dispenza, naquele livro dele, Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, ele conta uma história que ele sofreu um acidente. E esse acidente fez ele fraturar várias vértebras e ele tinha um diagnóstico de talvez nunca mais andar. E ele
Então começa a praticar meditações e começa a praticar várias coisas e a coluna dele é recomposta e hoje ele anda, tá por aí, escreveu um monte de livros, dá palestra no mundo inteiro e ele conta que o nosso corpo, as nossas crenças, a nossa bioquímica, ela é acostumada com padrões. Então, quando você tenta mudar esses padrões e comportamentos, hábitos, são tudo padrões bioquímicos nossos, é como se um exército de 5%, que é esse querer mudar, esse querer expandir, empreendesse uma luta contra um exército de 95% da nossa própria bioquímica. Então, nós somos, antes de qualquer força oculta, entre aspas, o nosso primeiro agente sabotador. E nós temos que estar espertos com isso, despertos para isso, sabermos que em qualquer mudança que nós fizermos, haverá, primeiro, nós nos sabotando, segundo, essas forças que estão aí, para que a gente não cresça, para que a gente não evolua, para que a gente não se torne mais abundante, para que a gente não se torne mais livre. Se tornar mais livre significa deixar esses comportamentos para trás, significa abandonar esses futuros perigosos para trás. Eu vou contar uma história que aconteceu comigo. Nessa história de evolução, nessa história de querer, eu fiz uma mudança na minha vida e essa mudança fez eu perceber padrões que estavam na minha família há muito tempo e que me impedia de ir para o lugar que eu queria. E quando eu vi isso, eu percebi que eu sabotava relacionamentos de várias formas, relacionamentos afetivos, relacionamentos profissionais, relacionamentos de amizade. Em todos, eu percebi que eu causava essa sabotagem. E existia uma pessoa muito próxima de mim nessa época. E eu fui conversar com essa pessoa e falar, eu errei com você. Eu me sabotei e eu nem sabia que estava me sabotando. Só que nesse processo eu vi a sabotagem que eu estava fazendo comigo. E eu venho aqui te pedir desculpa e fiz um monte de declarações e tudo mais. Sabe o que aconteceu? Essa pessoa me atacou com uma violência, essa pessoa me atacou de uma forma que eu nunca vi aquilo em lugar nenhum na minha vida antes. E quando isso aconteceu, a coisa que eu tive que parar e fazer, olhar e falar, opa, isso não é só desse fato que está acontecendo. Isso é porque eu estou implementando uma mudança verdadeira e essas coisas, essas energias, esses futuros potenciais estão me atacando para que eu mantenha, para que eu fique no lugar. O que eu tive que fazer contra todas as minhas vontades? Simplesmente virar as costas para aquela situação e seguir a minha vida. E seguir em frente é um ato de coragem da gente. Seguir na nossa trajetória, manter a nossa trajetória é um ato de muita coragem. É um ato de abdicar muita coisa. É um ato de mudar. A primeira mudança acontece em nós, internamente. Essa mudança pode não reverberar para o exterior, mas você vai perceber que diante da mesma situação, você dá respostas diferentes. Eu falei da história do duplo, do Jean-Pierre Garnier Marley. Eu recomendo muito a leitura para todo mundo desse livro. É muito sério isso aqui. Isso aqui é real. Acreditem em mim, eu não ganho R$1 com isso, eu não tenho nada. Pratiquem o que Jean-Pierre fala e vejam, constatem, descubram essas mudanças. Não tem uma prática, um ritual, não é nada. É algo muito simples de se fazer, uma espécie de uma reconexão com nós mesmos e as coisas começam a acontecer naturalmente. É lógico que limpar coisas que estão sujas há muito tempo requer às vezes uns bons chacoalhões, mas o preço é muito pequeno perto dos benefícios que a gente encontra. Então é isso, um abraço, até o próximo, tchau, tchau.